Olá! Já parou para pensar como seria ter o controle remoto do sistema de defesa do nosso próprio corpo? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a ciência incrível de modular o nosso sistema imune. Pensa nisso como se fosse um guia, um manual de instruções da nossa segurança particular. Essa é a grande pergunta, né? Imagina poder aumentar ou diminuir a intensidade da nossa resposta imune conforme a necessidade. E olha, isso não é coisa de filme de ficção científica, não. É a realidade da medicina hoje. Pois é, a ideia-chave aqui é que o nosso sistema imune não funciona como um interruptor de luz, sabe? Aquele liga ou desliga. É muito mais parecido com um botão de volume, que a gente pode ajustar com uma precisão incrível, aumentando o volume quando precisa de mais defesa e, claro, baixando para evitar que o corpo acabe atacando a si mesmo. Bom, vamos começar pelo começo com uma abordagem que a gente pode chamar de marreta. É uma ferramenta super poderosa, sem dúvida, mas um pouco bruta. Foi uma das primeiras que a ciência desenvolveu, mas era quase como tentar pendurar um quadro na parede usando uma marreta. Funciona, mas o estrago pode ser grande. E o que é que isso quer dizer na prática? Basicamente, é como baixar o volume de todo o sistema de defesa de uma vez só. Afeta todo mundo junto, tanto os linfócitos T, que são os nossos soldados de linha de frente, quanto os linfócitos B, que funcionam como as fábricas de anticorpos. Um exemplo claro é a quimioterapia, que ataca todas as células que se dividem rápido, sem fazer muita distinção. É útil, claro, mas também bem arriscado. E como é que se faz isso? Bom, com ferramentas como a radiação, que vai lá e danifica o DNA das células, ou com drogas citotóxicas. Mas a ferramenta mais famosa, que muita gente até conhece, são os corticoides esteroides. Sabe aquelas bombinhas para asma? Então, é um ótimo exemplo. O mais legal é o jeito que eles funcionam. É como se os corticosteroides entrassem nas nossas células de defesa e puxassem um freio de mão. Eles basicamente bloqueiam o sinal de alarme que diz para o sistema atacar, mandando uma mensagem de calma, pessoal, vamos baixar a bola. E com isso, a inflamação diminui. Mas, felizmente, a medicina evoluiu, né? A gente foi deixando a marreta de lado e pegou uma ferramenta muito mais precisa, o bisturi. Vamos ver agora como essa precisão mudou completamente o jogo. Aqui a estratégia é ultra, é da água para o vinho. Em vez de desligar o sistema inteiro, a imunossupressão seletiva age como um atirador de elite. Ela mira em alvos super específicos da resposta imune, tipo a ativação de um único tipo de célula. Isso torna o tratamento muito mais seguro e eficiente. E essa comparação aqui deixa tudo claríssimo. De um lado, a gente tem um impacto gigante, poderoso, mas com um risco de efeitos colaterais altíssimo. Do outro, uma ação com alvo certo, precisa, e com muito menos dano colateral. É a evolução da força bruta para a inteligência estratégica pura e simples. E as ferramentas aqui são bem mais sofisticadas. Claro, a ciclosporina, por exemplo, foi uma verdadeira revolução para os transplantes de órgãos. Ela consegue bloquear seletivamente só os sinais que fariam o corpo rejeitar o novo órgão. É um controle absurdamente mais fino e preciso. Ok, até agora a gente falou muito sobre diminuir o volume, né? Mas e quando a gente precisa fazer o contrário? E quando a defesa está meio fraca e precisa de uma força? Exatamente. Aí entra a imunoestimulação, que é basicamente o processo de turbinar as nossas defesas. É como dar aquele boost de energia no sistema imunológico para ele conseguir lutar melhor contra infecções ou doenças que deixam o corpo mais fraco. E existem vários jeitos de fazer isso, viu? A gente pode usar desde pedacinhos de bactérias em vacinas, que servem para treinar o sistema imune, até coisas mais simples, como vitaminas e minerais, que são essenciais para fortalecer as defesas, tipo zinco. E se liga nesse exemplo, que é concreto e fascinante. Um estudo mostrou que só de suplementar a dieta de ovelhas com zinco, os anticorpos da vacina contra a raiva duraram muito mais tempo no corpo delas. Pensa só que incrível! Isso mostra o poder que uma coisa como a nutrição tem sobre a nossa imunidade. Beleza, então, a gente já viu como diminuir e como aumentar a resposta imune. Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e olhar para o quadro completo. Então, no fim das contas, o ponto central é esse. Modular o sistema imune não é sobre ir para os extremos. É sobre achar o equilíbrio perfeito para cada situação específica. É como se fosse uma dança bem delicada entre suprimir e estimular, para garantir que a resposta do corpo seja sempre a melhor possível. E por que isso é tão importante? Porque esse equilíbrio é simplesmente a chave para resolver alguns dos maiores desafios da medicina. É graças a ele que hoje a gente consegue fazer transplante de órgãos que dão certo, controlar doenças autoimunes e ajudar pessoas com um sistema imunológico mais fraco a combater infecções.